Passo a passo para você virar um viajante em tempo integral. Eu vou falar aqui os passos básicos, sabe? As coisas que você precisa pensar de início, mas é claro que ao longo do caminho, para cada pessoa, dependendo do estilo de vida, com o que trabalha, enfim, vai ter algumas coisas diferentes, mas isso daqui é o básico, sabe? É o que basicamente todo mundo vai ter que fazer para ter uma vida de viajante. Vamos lá. Primeira coisa, juntar o dinheiro inicial. Muito simples, muito na cara. E nesse vídeo aqui eu falo um pouquinho mais sobre isso, falo exatamente quanto que eu juntei, qual que é a média que as pessoas costumam juntar. E aí com esse dinheiro você já começa a se planejar um pouco mais, mas ter o dinheiro base ali é o mais importante, não só para começar a viajar, mas também para ter alguma coisa reserva, caso dê, né, alguns problemas que vai acontecer provavelmente aí durante a viagem. Então, ter um dinheiro inicial reserva é o primeiro passo. Ok, você já tem seu dinheiro inicial reserva, você já estipulou mais ou menos quanto que é, já guardou esse dinheiro. Aí você pensa, agora é só comprar passagem e partir para o abraço. Não. Se você quer viver de viagem, você vai ter que ter uma forma de fazer mais dinheiro, não é mesmo? Afinal de contas, você fez aquele dinheiro e não vai durar para sempre. A não ser que o seu objetivo de viver viajando seja, sei lá, um ano sabático. Então você junta dinheiro para passar esse um ano fora, aí você tem a passagem de volta para o Brasil, ou para o país onde você mora, enfim. E aí você vai, né, só passar esse ano, então fica tudo mais fácil. Você junta o dinheiro para aquele ano, depois você volta e pronto, consegue a sua vida com o que você quiser fazer. Mas se você quiser viver viajando, então você tem que ter uma fonte de renda aí. E aí vem os dois caminhos, duas coisas podem acontecer. Você pode ver na sorte, tipo, começar a viajar e ver o que vai surgindo e ir abraçando o que for surgindo e ir trabalhando com o que tem e ir seguindo assim a viagem, ou você já tem um plano ali, já tem um trabalho online, ou então você já é formado em alguma coisa e já tem essa profissão, e aí você vai transferir isso para uma coisa online. Por exemplo, você é um psicólogo e está trabalhando atualmente como CLT ou PJ, seja o que for, mas um lugar fixo, que você tem que ir todos os dias. E aí você está começando a conseguir, não sei, clientes online para você dar, como é que fala? O psicólogo faz a sessão ali online com essas pessoas. E aí, quando você tem uma carga de cliente assim o suficiente para você viajar, você começa a viajar dando, né, fazendo essa parte aí tudo do trabalho online. Então, você já consegue ter uma renda fixa, de certa forma, online e sem problemas de eu tenho que dar um jeito de trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, quando o dinheiro for acabar, não. Esse dinheiro vira meio que um início, né, para você começar a viajar e também uma reserva para caso algumas coisas dê errado, mas o dinheiro mensal vai estar sempre caindo. Isso é um exemplo, tá? Psicólogo, mas sei lá, tem gente que é engenheiro e também consegue trabalhar online de qualquer lugar do mundo. É muito comum a gente pensar na galera de TI, né? Só a galera de TI consegue trabalhar online, mas não é bem assim, gente. Tem fotógrafo que trabalha online, tem, sei lá, engenheiro civil que trabalha online, tem médico que trabalha online, tem psicólogo que trabalha online. Então, assim, tem como sempre você, eu vou falar sempre, né? Porque vai ter uma profissão aí que não dá, mas muitas profissões conseguem transferir isso para o online muitas vezes, e aí essa vira a sua fonte de renda. Mas eu sei que a maioria das pessoas simplesmente pensa assim, Luana, eu não tenho nem profissão, eu não fui formada em nada, sabe? Eu trabalho com o que tem ali e eu tenho o sonho de viajar, que é um pouquinho do meu caso. Eu até me formei em cinema, mas eu não tinha nada, eu saí da faculdade e saí andando pelo mundo. Então eu não pensei nessa de, uma fonte de renda antes de viajar, não. Eu fui na sorte e na coragem e eu fui abraçando as oportunidades que foram aparecendo, igual eu falei inicialmente. E aí eu indico isso? Sim e não, porque depende muito da pessoa e qual que é o plano dela. Porque mesmo que você vá sem um trabalho fixo e for abraçando o que tem no caminho, as oportunidades vão surgir, você ainda precisa de um plano, você ainda precisa estudar um pouquinho as coisas. Por exemplo, você vai fazer isso na América Latina? Tá. É um continente com um pouco mais de dificuldades comparado com a Europa, por exemplo, para fazer dinheiro enquanto viaja. Pelo menos é o que eu vivi lá na Argentina. Ainda dá para fazer? Dá, mas não numa quantia muito alta. Você consegue trabalhar numa coisa ou outra, conseguir documento também não é tão difícil, e aí você vai juntando o dinheiro ali com uns trabalhos, uns bicos. Mas dependendo do país que você for ali também, e os problemas que forem acontecer, vai acabar que você vai acabar com a sua reserva antes também. Então, é um risco a se considerar, dependendo do continente ou do país que você for. Agora, se você for para a Europa, não, Luana, eu vou para a Europa, vou trabalhar, vou fazer grana, calma aí também, porque não é todo país que você vai chegar, ainda mais sem documento nenhum, e fazer dinheiro. Tem muita gente que tem essa ilusão de que cheguei na Europa, eu consigo fazer dinheiro em qualquer lugar. Não é assim, tá? Então é muito importante você analisar também, já que você vai ir na cara e na coragem, sem nenhum trabalho fixo, sem nenhum trabalho online, sem nenhuma renda, só aquele dinheiro inicial que você juntou, você precisa pesquisar melhor sobre os países, dar uma estudada. Eu dou mentoria, né? Tá aí o QR Code, que eu dou mentoria para explicar um pouquinho quais foram os passos que eu segui, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu quebrei a cara também.
Então, o que eu indico é, se você for na cara e na coragem novo, abraçar as oportunidades, que você analise, que você estude bem esse caminho. E não só vá assim, é isso. Eu vi no Instagram aquela influência que conseguiu, eu vou conseguir. Calma, meus queridos, porque a gente não posta tudo, tá? A gente não posta tudo na internet, porque pode dar merda também, né? Dependendo do que a gente for postar. E também porque muita gente simplesmente não quer postar na internet os perrengues, quer postar só a vida incrível de viajante, sei lá o quê, e essa pessoa pode estar, ó, no caminho e nem tá falando com vocês e vocês vão achando assim que a vida é incrível de viajante, sei lá o quê. Não, tá? Não é bem assim. Então, se uma pessoa quiser, igual eu falei, viajar no foda-se, eu vou ver as oportunidades que vão aparecer, legal. Eu indico, não. Só se você, tipo, realmente pesquisar as coisas, analisar o que você está fazendo, ter um plano sólido para o que você está fazendo. E aí sim, no caminho, né, depois, porque também isso é outra coisa. Conseguir um dinheiro, sei lá, fiquei trabalhando tanto tempo em tal lugar, consegui mais ainda, consegui o triplo da minha reserva, então agora é viajar, conhecer, sei lá, vou pro Japão, e é isso. E depois? Porque, né, você ainda precisa de continuar fazendo dinheiro. Então, o mais importante, mesmo que você vá na cara e na coragem e abrace as oportunidades, é você ainda estar procurando uma forma de fazer dinheiro no digital, no online, ou então, em algum momento, você vai acabar parando em um lugar, e se é esse o estilo de vida que você quer também, não tem problema, você vai, trabalha tanto tempo em um lugar, viaja um pouco, trabalha tanto tempo em um lugar, viaja um pouco, mas é interessante esse lugar que você vai trabalhar, que ele não te dê dor de cabeça. Sei lá, você vai trabalhar sempre ilegal, você vai sempre ficar passando perrengue para conseguir fazer esse tempo de trabalho, uma hora cansa, uma hora você fica esgotado. Então é interessante que esse tempo de trabalho, se for esse seu estilo de vida, que ele seja algo fixo e duradouro, que realmente não te esgote mentalmente, fisicamente. E tem muita gente que acaba fazendo esse tipo de... Eu fiquei viajando assim por bastante tempo e realmente esgota bastante você ficar trabalha um monte, junta dinheiro, gasta tudo. Trabalha um monte, junta dinheiro e gasta tudo. É um estilo de vida, mas eu acho que vale ter estabilidade no lugar que você vai trabalhar. Se você for ficar trabalhando só no foda-se, no que der, vai acabar uma hora se esgotando. Então, o mais importante é ter uma fonte de renda, instável ou não, que ela exista. Pode ser antes de você começar a viajar ou no caminho que você estiver ali traçando. Mas, mais uma vez eu digo, se você for fazendo foda-se, eu vou abraçar as oportunidades que tem, pesquise os lugares que você vai ir. Então, fale com outros viajantes como é que eles fizeram, faça uma mentoria, tem essa que é a minha, mas tem de outros viajantes também. Dá uma olhada de como é que as pessoas fazem, e mesmo que eles não falem na internet, gente. Ah, o influencer que eu gosto, sei lá o que, ele só fala de como é bom e tudo mais. Dá uma analisada. Ele está constantemente, de 6 em 6 meses, indo para um país específico. Talvez é porque ali ele está fazendo dinheiro. Ah, ele tá sempre fazendo publi, tá fazendo dinheiro com publi. Ah, ele tá falando sempre da mentoria dele, tá fazendo dinheiro com a mentoria, sabe? Tem formas de fazer dinheiro entre os viajantes que às vezes passa despercebido pelas pessoas que estão ali só sonhando com esse viajar e não conseguem notar que tem sempre um dinheiro ali rolando, gente. O dinheiro nasce na árvore, assim, né? Catando e vai viajando. Então, esses são os pontos no sentido financeiro, que é o mais importante, tá? Não tem essa, o dinheiro é mais importante para qualquer coisa nessa vida. Tá? Vivemos no mundo capitalista e dinheiro paga tudo, paga a sua sobrevivência e esse é o principal ponto. Aí vamos para o outro tópico que é hospedagem. Hospedagem é o ponto mais caro de uma viagem. Não tem como. Muitas vezes ela é mais cara que a passagem, a não ser que você vai ficar num lugar, sei lá, 2 dias. E o voo é para o outro lado do mundo. Aí realmente a passagem vai ficar um pouco mais cara. Mas, de modo geral, a hospedagem é o item mais caro da viagem. Quem vai viajar para longo prazo, né? Vai ficar 2, 3 meses num lugar, a hospedagem vai ficar muito mais cara. Então, o que você precisa fazer se você é um viajante aí que tá com pouco, faz-me rir, pouco dinheiro? É não pagar a hospedagem. Hospedagem não se paga entre viajante que não tem dinheiro, gente. A gente não paga a hospedagem. Quando a gente paga, é porque a gente conseguiu uma nota aí, era um lugar específico que a gente queria visitar, ou fazer um conteúdo, enfim. E aí a gente acabou pagando ali aquele hostel, pagando ali aquele Airbnb que tá saindo barato, mas de modo geral, a gente não paga hospedagem. E aí tem inúmeras formas de você não pagar hospedagem. Além do voluntariado, tá? Que eu sei que o voluntariado é normalmente o mais conhecido aí entre as pessoas que estão começando a pesquisar esse estilo de vida. Existe o voluntariado pelo Worldpackers, pela Workaway. Eu tenho um monte de vídeo aqui falando sobre isso, tem cupom de desconto na descrição, mas não é só isso. Existe também house sitting, que você cuida de um pet em troca de uma hospedagem, que você fica com a casa inteira para você.
que é o que eu tô fazendo aqui, que é o que eu fiz nos últimos anos e também tem vídeo aqui no canal falando sobre. Tem o Home Exchange também, que você faz trocas de casas com guest points, que é muito bom também, que funciona super. Eu vou trazer vídeo aqui ainda explicando um pouco mais sobre essa plataforma, porque é realmente muito boa. Tem o Couchsurfing também, tem outras plataformas parecidas com o Couchsurfing, que é basicamente a mesma coisa, só que tem outros nomes. Tem hospedagem, instituições religiosas, assim, o que tem de leque de opções para você se hospedar sem pagar nada é gigantesco. Tem de UGC, tem de influência, tem de tudo. E tá tudo no meu manual de hospedagem do viajante. Lá eu explico tintim por tintim cada das coisas que tem que fazer para você não pagar por hospedagem, porque não se vive só de voluntariado, gente. Imagina, tudo, o tempo todo é voluntariado, o tempo todo é um hostel, o tempo todo é um quarto compartilhado, o tempo todo tem que ficar limpando as coisas. Calma, existem outras formas também, porque eu sei que muita gente fica, eu queria fazer mais, né, voluntariado toda hora. Então tem outras formas também de você não pagar a hospedagem, mas o ponto principal é não pagar a hospedagem, porque, gente, sério, imagina, paga passagem, paga hospedagem, paga alimentação, aí paga os passeios, aí assim não dá. Assim, é impossível para quem tá com um dinheiro curto ali e tá vivendo de viagem. Então, não pagar hospedagem é o ponto mais importante. E por último, mas não menos importante, eu acho que depois de um tempo é interessante você viajar com propósito, que é uma coisa que eu estava conversando no meu grupinho aqui de viajantes. Eu sinto mais essa necessidade agora, depois de um tempo aí viajando, desde 2020 eu tô aí perambulando pelo mundo, eu sinto muito essa coisa de viajar com um propósito real, assim. E não só eu gosto desse país, eu quero ir lá conhecer. É muito legal fazer isso, eu fiz isso por muito tempo. Fui basicamente em quase todos os lugares que eu tava a fim de visitar, eu fui lá e visitei. Tem muitos outros ainda que eu quero conhecer, eu ainda não conheci, óbvio, eu quero viajar o mundo inteiro. Mas eu sinto que falta mais propósito nas minhas viagens, eu sinto que eu preciso parar de viajar só porque eu quero ir conhecer tal lugar. Eu acho que falta um pouco mais de propósito mesmo, acho que essa é a principal palavra. Esse lugar, parar de ficar só, eu tenho que ficar só o tempo do visto, e eu tenho que conhecer esses lugares, e eu quero visitar esses lugares, e calma, vive o lugar, sabe? Eu tento bastante isso ainda, eu fico muitos meses no lugar, eu tento viver ali o cotidiano, conhecer as ruas, os lugares, as pessoas e tudo mais, mas eu acho que tem que ir além disso, eu acho que tem que ir além de conhecer um país só. Eu acho que precisa mais de uma rota e de um plano futuro, porque a gente que quer viver viajando o tempo inteiro, que é tipo, esse é o estilo de vida é ficar viajando. Eu acho que se ficar fazendo o mesmo ciclo o tempo todo, uma hora perde um pouco do valor da coisa ali. Principalmente se for no estilo de economizar, sabe? O tempo todo você está economizando, o tempo todo você está pulando de país em país por causa disso, por causa daquilo. E, sei lá, não tem uma rota, não tem um propósito aquela viagem, a não ser conhecer aquele país. Isso é o suficiente muitas vezes. Eu só quero conhecer esse lugar e eu vou ir para esse lugar. E é isso, eu quero conhecer esse continente. Eu vou. Beleza, mas eu acho que só isso, só o querer conhecer, sem querer viver alguma coisa naquele lugar, sem ter um propósito, não só para. Não tô falando propósito de vida, tô falando tipo de, não sei, algo que você realmente quer fazer ali, que não seja só conhecer a cultura, sabe? Não sei, eu, por exemplo, sou formada em cinema, eu queria fazer uma rota de uma viagem e fazer um documentário sobre isso, sabe? Que vai um pouco além do só conhecer aquele país, conhecer aquela região. Tem mais coisa envolvida, sabe? Falta projetos, enfim. Eu acho que depois de um tempo isso é importante, principalmente para você conseguir fazer um plano a longo prazo, que eu estou muito nessas agora de fazer um plano a longo prazo. Eu estou sempre pensando nos próximos 6 meses, aí os 6 meses chega, ele acaba, eu tenho que pensar nos próximos 6 e isso vai causando uma ansiedade e um ciclo sem fim, sabe? Eu acho que eu tenho que começar a pensar nos próximos 3 anos e não nos 6 meses, nos próximos 6 anos e não nos próximos 6 meses. Então, isso é uma coisa mais do futuro viajante, eu sinto, assim. Eu sinto que no início a gente tá muito na empolgação de eu quero conhecer, eu quero viajar, eu quero isso e aquilo, e é muito legal, mas depois de um tempo para viver viajando, eu acho que falta propósito nas viagens, eu acho que a gente tem que ir traçando um pouco mais de objetivos nas viagens que a gente faz. Mas isso aí é muita opinião minha mesmo. Mas eu acho que é importante para quem quer viver viajando, porque não é só. É muito legal já andar. No último vídeo que eu postei, comentaram
esse trecho aqui, sem contexto, ficaria ótimo, tentar fazer um corte disso pra postar, que é eu falando, tipo, ah, é legal, eu vou pra Roma, ah, é legal, eu vou pra Holanda, assim, como se fosse uma parte chata, que, tipo, tá indo pra esses lugares e, ai, que ótimo, não sinto mais nenhuma empolgação. E realmente, eu não sinto tanta empolgação assim. Eu adorei ficar em Roma, eu amo aquela cidade, amo a Holanda, de paixão esse país, mas assim, sabe, falta, não sei, aquele início de viajante, aquela coisa, aquele, não sei, aquele fogo gostoso de estar no lugar. Acho que isso acabou muito. E eu acho que isso acabou muito pelo cansaço disso, de faz dinheiro, gasta dinheiro, e pula aqui, pula ali. Isso uma hora meio que desgasta. Nesse ritmo e com a falta de dinheiro, uma hora desgasta. Eu imagino que se fosse, sei lá, se eu tivesse o dinheiro do Neymar e tivesse pulando para um lado para o outro, talvez demoraria um pouco mais para eu ficar cansada desse estilo de vida. Provavelmente. Mas na gente meros mortais aqui, eu acho que não ter um plano sólido e realmente se, sabe, ter uma vida nesse estilo e não só correria e não só se virar em cinco para fazer uma coisa. Porque, gente, assim, sem querer ser, ai meu Deus, coitadinha, mas vamos lá. Eu tenho que me preocupar com o visto, a imigração, essas coisas, que eu tenho que ficar pulando de país e tal. Normal, isso não tem a ver com o meu passaporte, qualquer um tem que fazer isso. Aí eu tenho que me preocupar em fazer dinheiro, né? Aí eu tenho que me preocupar em criar conteúdo. E aí é conteúdo aqui, é conteúdo no Instagram, e tem no TikTok, e tem o meu blog. E aí eu tenho que me preocupar em viver, eu tenho que me preocupar com a minha vida social, tanto viajando quanto no Brasil, para as pessoas no Brasil não me esquecerem também. E aí eu tenho que me preocupar com os próximos meses, que eu tenho que fazer dinheiro para o mês de agora e para o futuro, e tem a reserva. E, sabe? No final das contas, eu tô me multiplicando em 1000 e eu não tô mais só viajando. Eu tô, tipo, parece que cumprindo tarefas. Constantemente deixou de ser um estilo de vida gostoso para ser um estilo de vida de cumprir tarefa. E tem que ir fazer isso, e, tipo, sabe, perder um pouco da coisa legal. Então, por isso também que eu tô voltando pro Brasil. Enfim, agora eu tô falando de mim. Tentando armar esse plano de longo prazo que eu tô querendo fazer. E isso é um conselho que eu deixo aqui pra gente, que eu imagino que quem tá procurando esse vídeo aqui é pessoas que estão querendo fazer esse estilo de viajante, né, de vida viajante, e querem conselhos. Então, meus conselhos são esses, gente. Dinheiro inicial, planejamento, muito planejamento, é, arrumar um trabalho online, se você conseguir, se você puder. Se você não quer meter o louco, fazer igual eu, pesquisar bastante sobre esse estilo de vida viajante, falar com pessoas que já fazem esse estilo de vida, se infiltrar mesmo, sabe? Entrar em grupos, fazer mentorias, enfim. Se infiltre e vai falando com as pessoas para você descobrir como que é isso e para você também ir para os países, já que você está indo só com esse dinheiro aí que você juntou inicialmente, para você ir com um plano para conseguir fazer mais dinheiro, porque esse dinheiro vai acabar. Então, esses são os pontos principais, assim. E um conselho de viajante que já está aí há um tempo é isso. Depois, começar a fazer as coisas com propósito, começar a criar um plano que não vai durar só alguns meses, mas um plano que talvez vai durar alguns anos. Porque viajar com pouco dinheiro, às vezes, dá uma cansada. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que eu não tenha me embolado muito aqui pra falar, que eu simplesmente tô aqui, eu tô de roupão, eu lavei o cabelo, vim pra cá e tava falando sobre isso no grupo do WhatsApp com os meus amigos, então eu pensei, vou falar no YouTube, vou ligar a câmera aqui e começar a falar as coisas aqui mesmo. E eu espero que eu tenha ajudado alguém. Deixa aí nos comentários o que você acha, se faz sentido as coisas que eu tô falando, se você é viajante, se você não é, se você quer começar a viajar. Deixa aí nos comentários o que esse vídeo aqui te trouxe. E é isso, se inscreve, deixa o like, todas essas coisas aí do YouTube. Beijo e tchau.